Olá pessoal, meu nome é Vicente de Paula Nicolau, Engenharia Mecânica UFSC. Neste vídeo nós vamos abordar a aula número 4, que trata da emissão de um corpo negro, mais especificamente a distribuição de Planck. Na aula anterior falamos do corpo negro em si, a definição e alguns exemplos, como sua construção, e agora nós vamos ver a quantidade de energia emitida, né? A sua emitância espectral. Então, a emitância espectral é dada pela distribuição de Planck, que é C1 sobre lambda na quinta, exponencial de C2 sobre lambda T menos 1. Lambda é o comprimento de onda, T é a temperatura. C1 está dado aqui, C2 também. E nós podemos tirar a intensidade. Então, a intensidade estaria relacionada com a emitância pelo produto de π, né? E lambda vezes π é igual a emitância. Com a expressão de Planck, nós podemos usar uma planilha e traçar um gráfico, né? Então, um gráfico em que a abscissa é o comprimento de onda, aqui no caso de 0,1 a 100, né? Uma escala logarítmica, e a ordenada a emitância espectral. Então foram escolhidas várias temperaturas, por exemplo, 300 Kelvin, que é praticamente temperatura ambiente, 500, 1000, 2500 e 5800. Por que 5800? 5800 é temperatura do Sol aparente. E plotamos então essas curvas, né? A primeira, a baixa temperatura, está aqui em azul, né? Em seguida, a curva vai crescendo, vai aumentando, né? Em amarelo aqui para 1000, né? Em vermelho aqui para 2500 e em azul novamente para 5800, né? Então, a escala da esquerda, que é a ordenada, que dá a emitância, é uma escala log. Então, a mudança aqui é enorme, né? Nós temos 1 vezes 10 na oitava contra 1 simplesmente, né? 1 na 0, 1, 10 na 0. Então, muitas vezes maior, né? O que tem de importante aqui? Além da emitância espectral aumentar muito com a temperatura, né? Nós podemos observar que, à medida que a temperatura aumenta, né, a curva se desloca para a esquerda, né? Ela vem para a esquerda, né, aumentando e vem para a esquerda, né? Até chegar nessa região. Aqui nós temos à direita o infravermelho, infrared, temos o visível, começando vermelho, né? Laranja, amarelo, verde, azul, né? Violeta e assim por diante, né? Anil violeta, e depois temos o ultravioleta. Então, nós podemos ver o comportamento da curva em função da temperatura. Essa linha preta, que aqui aparece como uma reta, na verdade é a lei de deslocamento de Wien, que é lambda máximo T igual a 2898 micron vezes Kelvin. Lambda máximo quer dizer o lambda de máxima emissão, né? Então, para a temperatura de 1000, por exemplo, né, dá 2,89. Praticamente aqui é o máximo, né? Então, esse máximo se desloca para a esquerda à medida que a temperatura aumenta, né? O outro ponto interessante é que a 300 Kelvin nós temos muito pouco, né, pouquíssimo, né, ou quase nada de radiação no visível, né? Não dá para ver, né, um objeto a temperatura ambiente, né, a não ser pela sua reflexão da luz solar, né? Em seguida, nós temos então o aumento de temperatura, essa curva vai para a esquerda, e quando estamos aqui por volta de 1000, a curva já começa a entrar na parte visível. Então, um objeto a essa temperatura já começa a emitir na cor vermelha, né? E aumentando mais a temperatura, ele vai mudando a sua coloração, né? E isso faz com que ele fique cada vez mais brilhante e tenda a emitir não as cores em separado, mas ele vai combinando todas as cores e vai acabar emitindo uma cor mais pro branco brilhante, né? Então, qual é a cor do Sol, digamos? É
mais amarelado, que ele não está a temperatura muito grande, né? Ele está na temperatura interna do Sol. A temperatura interna do Sol é de bilhões de graus, né? Mas essa aqui é a temperatura externa, aparente para nós, né? Então, ele passa a combinar todas as cores e nós não conseguimos distinguir, a não ser usando um espectrômetro ou um prisma para separar essas cores, né? E então, esse é os pontos importantes, é que a temperatura mudando, aumentando, a intensidade aumenta e também se desloca para a esquerda, né? Lembrando que a radiação visível está de 0,4 a 0,7 micrômetros, tá? Então, esta é a curva, são as curvas obtidas a partir da distribuição de Planck, que nos dá o quanto emite um corpo negro. Quando nós vamos na indústria, né, nós conseguimos, entendendo as curvas anteriores, nós conseguimos ver detalhes muito importantes. Por exemplo, isso aqui é a saída de um forno de silicato de sólido da Manchester do Brasil, em Criciúma. Então, na saída, a temperatura é muito alta, né, acima de 1000 graus Celsius, né? Esse material líquido cai, né, pastoso, digamos, escoa, passa a cair em cima de uma esteira que se move. Então, a esteira está subindo aqui, o material emite muito, mas ele vai sofrendo um resfriamento, né? Aqui na sequência ele está subindo, né? E à medida que ele resfria, então ele perde um pouco dessa emissão no visível, ele está emitindo ainda, está muito quente. Em torno de 600 e poucos graus Celsius ele já deixa de emitir no visível e começa a nos parecer um material transparente. Então é porque a radiação ambiente, a radiação visível, está passando através dele, está sendo refletida, e nós conseguimos ver o outro lado, aqui o fundo da esteira, da divisão aqui, né, das placas, né? Mas quando ele está quente, isso não é possível porque a radiação emitida domina. Então nós não conseguimos ver a parte da radiação ambiente. Um outro exemplo, isso aqui é um forno da Schulze, a temperatura dessas peças aqui é para um recozimento, né, de peças com defeito que foi feito algum reparo, então tem que fazer um recozimento, são peças grandes. Esse forno ele é um forno de campana elétrico, ele desce sobre as peças, aquece, e o resfriamento é feito simplesmente levantando a campana. A temperatura, a intensidade de radiação é muito forte, né, isso aqui alguém está pronto para trabalhar com esse forno, e aqui a temperatura é mais alta do que esta parte aqui, né? Dá para ver que aqui as peças estão com temperatura superficial abaixo dos 600 graus Celsius, né? Isso aqui também é um forno de fritas, né? Então aqui a temperatura é muito alta, nós não conseguimos olhar diretamente para o feixe, né? Para o forno, para o interior do forno, é necessário um óculos de proteção, né? Isso aqui é a mesma foto, ele está caindo então dentro da água, né? Aqui tem um queimador de saída, é o queimador grande está lá, está um pouco escondido. Queimador de saída para permitir a fluidez do material. Aqui é uma foto no infravermelho, com a câmera infravermelha, então dá para ver que a temperatura varia muito, né? Que tem partes que estão a 300 e pouco, mas o material que está fluindo está a uma temperatura mais alta. Aqui no canto tem alguém trabalhando com o cadinho, dá para ver que o cadinho está em alta temperatura, né? Porque ele está emitindo aí uma cor já amarelada, né? Indo para o espaço, né? Como curiosidade, nós temos aqui duas constelações, né? Duas constelações que, na verdade, essa aqui é do Escorpião, Scorpius, né? Quem faz aniversário aí por outubro, novembro, né? O que ele tem de importante? Ele é uma constelação muito fácil de ver no céu, mas ele tem uma estrela aqui que é uma gigante vermelha, que é Antares, né? Então, olhando, tem que sair um pouco da cidade para ver isso com mais detalhe, né? Essa estrela é uma gigante vermelha, né? E ela está a temperatura de cerca de 3.500 Kelvin. Por que chama gigante? Porque ela já terminou a sua reação de hidrogênio para hélio, já avançou, já chegou ao final da sequência, termina em ferro, né? Então ela tem 700 vezes o raio do Sol, mas só tem 15 vezes a massa do Sol.
por isso que ela é uma gigante vermelha, né? O Sol vai chegar a esse ponto também daqui a alguns bilhões de anos, né? Essa estrela está a 600 anos-luz, né? Que é bastante distante, né? E nós temos também a constelação de Órion. Essa não faz parte do zodíaco, mas passa perto. Quando essa está no céu, essa não está, as duas se contrapõem, né? Então, nós temos aqui provavelmente invertido, porque isso é para o hemisfério norte. Isso aqui o pessoal chama de três reis, mas na verdade é Zeta, Epsilon e Delta, né? E ele tem a Betelgeuse, que é uma estrela muito conhecida, é uma gigante vermelha, né? Também está a 3.500 Kelvin, 630 massa do Sol, o raio do Sol, 14 vezes a massa, então dá para ver que é bem expandida já, né? Está um pouco mais próxima, né? E do outro lado temos Rigel. Rigel é uma estrela dupla, né? Que está separada, as duas estão separadas por não muito pouco, né? 220 unidades astronômicas, que unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol, mais ou menos. Essa aqui já está a alta temperatura, está a 11.000 Kelvin, então é uma estrela não mais vermelha para nós, mas é azulada. Você consegue distinguir uma da outra pela cor. Isso aqui é azulada, quer dizer que ela está com a temperatura bem alta, lembrando aí do gráfico mostrado da distribuição de Planck, ela está bem à esquerda. Ela é grande, ela tem 70 vezes a massa do Sol, né, as duas, né, e 70 vezes o raio do Sol, né, bastante grande, né, e está a 800 anos-luz. Né. Elas fazem parte de uma mesma constelação, mas uma está o dobro da distância da outra, né, então para nós estão no mesmo conjunto, mas a distância entre elas é enorme. Né. Então, a idade Antares aqui não se tem ideia, isso aqui tem mais de 8 milhões de anos. Em realidade, segundo as teorias do pessoal da astronomia, maior a estrela, mais rápido o seu desenvolvimento, né? A sua vida é mais curta, né? Então, está aí o exemplo para quem quiser olhar para o espaço, né? Ainda mais detalhes aqui sobre a curva de emissão do corpo negro, né? Esse aqui, por exemplo, que é o comprimento de onda, né? E temos o que realmente temos fora da atmosfera, né? O corpo negro teórico é 5778 aqui que ele está mostrando, essa curva, né? O que vem do Sol não é bem exatamente, mas segue parcialmente. E essas outras bandas são de absorção na atmosfera, de oxigênio, O3 é ozônio, vapor d'água, né? CO2 e assim por diante. Então, a parte vermelha é o que chega no solo, né? À direita, algo semelhante, mas aqui é de um fabricante, né, um fabricante de fotômetros, né? Então, ele mostra aqui a sua curva, né? Então, ele quer medir a quantidade de luz no ambiente aqui, né? Isso é um fotômetro, né? Com a sua resposta espectral, né? Então, aqui está a radiação dentro da atmosfera e ele tem essa resposta espectral, né? Nós também podemos medir a radiação fora, a radiação solar, né, que chega para nós, né? Então, se for medir direta ou difusa, né, ou a total, né, nós podemos usar esse elemento chamado de piranômetro, né? Tem duas cúpulas para manter o ar seco aqui dentro, né? E uma parte escura e uma parte clara, branca e preta, por exemplo, para ter uma calibração e se mede, então, essa intensidade de radiação no total, né? Não espectral, no total. Né? Ela pode ser direta e difusa, total, se eu não sombrear. Se sombrear com um anel, eu tiraria fora a direta e pegaria só a difusa. Quem tiver interessado na radiação direta total, então usaria um pireliômetro. Então ele tem que ter um sistema de tracking para acompanhar o Sol e, claro, tem que ter aí sombreamento, se for o caso, né? Que tem aqui na banda para evitar muito de entrada de radiação difusa, né? Ok. Aqui mais detalhes, né? Aqui, por exemplo, uma foto em ultravioleta do Sol, né? Então,
mostrando vários detalhes que a gente não consegue ver no visível aí, né? Também mais detalhes isso aqui é da Helmholtz-Zentrum, né, de Munique, então material que foi pego na internet, mas é deles, e mostra aqui então o comportamento do que nós temos ali a parte visível, que é bastante estreita, e temos vários sensores, né? 3 tipos de sensores no olho normal, humano, né? Então nós temos um sensor para o azul, né? Para o verde e para o vermelho, com essas curvas, né? E também temos um sensor para baixa luminosidade, que é essa curva escura que mostraremos no slide seguinte. Se estivermos olhando para uma maçã que é vermelha, então o sol chega com todas as cores, e nós vamos ter esse espectro de visão, né? Um pouco de vermelho, um pouco de verde, um pouco de azul. Não é vermelho puro, é um pouco de cada coisa, né? Se nós estivermos olhando para a folha, nós vamos ver um pouco de azul, um pouco mais de verde e um pouquinho de vermelho, né? Então, isso tem várias pesquisas sobre esses temas, né? Como funciona, né? E na parte seguinte, também nessa parte, nesse slide, né? Então, aqui está o espectro, nós conseguimos ver, então, essas cores, né? Tá? Então, dentro do olho, nós temos lá no fundo, né, os nossos sensores. RGB é Red, Green e Blue, né? São os cones, né? E temos os cilindros, rods, né? Que consegue ver baixa luminosidade, mas sem distinguir cores, né? Então, aqui ele mostra, né, quem, não tem nenhum problema, veria isso, quem tem algum problema já muda um pouco, né? Temos aqui o teste de Ishihara, em que você olha para essa figura e tem que ver um determinado número, senão você pode ter algum problema de sensibilidade, daltonismo, né? Então, tem vários testes, procure na internet se quiser mais informações, né? O olho humano, então, ele teria esses 3 campos aqui, né, com os cones ali. A abelha teria esta diferença, né, um pouco mais para o ultravioleta. O beija-flor já teria 4 e um pouco mais para o ultravioleta. Ele é chamado, atraído pelas flores, né? E então a flor tem esse objetivo, é atrair os insetos, né, para fazer a polinização, né? Mostrados alguns exemplos, vamos voltar à equação da distribuição de Planck, através do exemplo número 5, que mostra o uso da lei de deslocamento divino. Lei de deslocamento divino, como sabem, é que fornece o valor de lambda máximo para a emissão. Então, nós vamos mostrar aqui qual o valor desse comprimento de onda em que a emissão é máxima, por exemplo, no primeiro caso, para o Sol aparente, considerando sua temperatura de 5.800 Kelvin. Então, o lambda máximo seria 2.898 dividido por 5.800, que dá 0,5 micrômetros. Tá? Então, centrado no visível. Uma lâmpada incandescente, né, com filamento tungstênio, tem uma temperatura aproximada de 2.900 Kelvin, o que daria um lambda máximo de 2.898 por 2.900, praticamente 1 micrômetro. A radiação ao ambiente, por sua vez, com sua temperatura em torno de 300 Kelvin, daria um lambda máximo de aproximadamente 9,7 micrômetros. Isso mostra bem a diferença entre uma radiação e outra, né? Aqui o lambda máximo está no visível, aqui muito longe do visível, está no infravermelho, bem distante já, né? Por sua vez, nós falamos na distribuição de Planck, na imitância espectral. A lei de Stefan Boltzmann considera uma integração dessa imitância espectral, ou seja, né, integrar de zero a infinito. Zero a infinito é um modo de dizer, porque essas curvas são assintóticas. Então, integral de zero a infinito é lambda b de lambda. Essa é lambda b dado pela distribuição de Planck. E isso daria sigma t na quarta, onde sigma é a constante de Stefan Boltzmann, 5,67
10 na menos 8 watt metro quadrado Kelvin na quarta. Isso pode ser feito numericamente também, né, através de uma planilha, somando, né, usando aí um delta lambda pequeno e somando esses valores. Então, teríamos o produto sigma T na quarta, que mostra que a emissão do corpo negro depende da temperatura na quarta, não é linear, é T na quarta. Significa que dobrando a temperatura, multiplica-se por 16 a taxa emitida, né, o que demonstra que temperaturas elevadas a emissão de radiação é muito grande, né, e a radiação passa a ser preponderante na troca de calor. Aqui temos um artigo já de 1912 de Keane, né, e pode ser obtido na internet, que é procedido da Royal Society, né, e ele mostra, né, nessa figura aqui do artigo, na página figura 4, ele tem um corpo negro, né, à direita aqui, né. Esse corpo negro tem um termopar ao fundo, chama de furnace, né, e ele tem um receptor, né, e que esse receptor tem uma abertura, as aberturas são circulares, aqui tem um líquido a temperatura ambiente, né, envolto por outro líquido, e o objetivo dele é medir a radiação emitida por esse corpo negro. Então ele conhece a temperatura do corpo negro e ele vai medir a quantidade de calor que é absorvida por esse fluido, por esse líquido, né, que é uma espécie de calorímetro no final das contas. Então esse experimento, o objetivo é obter o valor de sigma, que na época era variável, né? Alguns experimentos davam mais, outros davam menos, né? Então, serve aqui como também demonstração de como funciona, como é desenhado um corpo negro, né? Então aqui ele tem o screen um anteparo, né? Um disco na entrada refrigerada a água, temperatura ambiente, né? Aqui também um outro disco, um outro diafragma aqui, né? Refrigerada a água, né? E o objetivo é evitar a interferência no fluxo de radiação que vem do fundo do corpo negro. Então, já que as bordas aqui da frente estão mais quentes, né, então são detalhes construtivos bastante interessantes, ele faz esse resfriamento para evitar a interferência na troca de calor por radiação, né? Então, isso já é... Esse artigo vai ser usado mais tarde no curso para a troca de calor ou fator de forma entre discos paralelos. Vamos ao slide seguinte. Então, um outro ponto importante no cálculo relativo ao corpo negro é essa fração de emissão, né? Basicamente, nós temos aqui no gráfico, de maneira qualitativa, a emitância espectral, né, e uma curva para uma determinada temperatura. Então, essa curva tem um lambda máximo, logicamente, e nós queremos saber quanto tem de radiação, qual é a fração de radiação desde o início até lambda 1, ou desde o início até lambda 2, né? Ou entre lambda 1 e lambda 2, então isso é a fração F. A fração F aqui, então, é de 0 a lambda 1, de lambda 1 a lambda 2, e de lambda 2 em diante. Como se obtém a fração F? A fração F, então, seria a integral da parte achurada, à esquerda aqui, de 0 a lambda 1, né, de lambda B é a variável aqui, dividido por integral de 0 a infinito, que é a área inteira, toda a área sobre a curva, e lambda de lambda. Então, essa área sobre a curva, na verdade, é o sigma T na quarta, né, de Stefan Boltzmann, né, que acabamos de ver. Então, seria a integral achurada dividida por sigma T na quarta, né? Vamos trabalhar um pouco mais com essa equação, multiplicando por T, né, pela temperatura. Lembra que a integração é em lambda, não em T. Então, colocamos a temperatura a dividir e uma temperatura, multiplicando aqui o integrando, né, e com isso não alteramos a equação. Logicamente, a integral é definida, então 0 até lambda 1, agora passa a ser lambda 1t, porque mudou a variável de integração.
A lambda B pode ser dada, logicamente, pela equação de Planck, né? E com isso nós vamos ter C1 sobre lambda quinta e C2 sobre lambda t menos 1, né? E já o t na quinta já existia antes. Então, fica 1 sobre sigma fora da integral, t na quinta, lambda na quinta, né? E além do deslocamento de Planck aqui. E com isso, se pode agrupar o lambda t, colocá-lo na quinta, que dentro do exponencial também se tem lambda t e o integrando é lambda t. Então, se fazendo essa integral, nós vamos ter uma função de lambda 1t. Está sendo integrado de 0 a lambda 1. Em consequência, a fração de emissão, que é a área churada aqui, ela é função do produto lambda 1t. Né? Precisamos ter apenas o produto e não o valor de cada variável. Basta ter o produto, só depende do produto. Num trecho lambda 1 e a lambda 2, como já falamos, então, como a integração, né? A integral é uma soma, nós podemos dividir, né? Então, f de lambda 1 a lambda 2 pode ser calculado como f de 0 a lambda 2 menos f de 0 a lambda 1. Então, essa função pode ser calculada numericamente ou pode-se recorrer às tabelas já feitas ou apresentadas nos livros texto, né? Em que mostra f de 0 a lambda para cada produto lambda t. Né? Então, isso permite fazer alguns cálculos. Por exemplo, no item seguinte, né, nós vamos, nesse slide, nós vamos ver o exemplo 6, em que se procura, né, usar essas frações de emissões para calcular frações de emissão, para calcular os valores percentuais de emissão nas faixas UV visível e infravermelho para os seguintes casos. Né? Sol aparente, lâmpada incandescente, temperatura ambiente. Lembrando que a radiação visível está situada entre 0,4 e 0,7 micrômetros. Né? Então, começamos aqui no item A. Pelo sol aparente, vamos supor a temperatura de 5.800 Kelvin, né? Considerando ele um corpo negro, essa radiação fora da atmosfera como um corpo negro. Então, o primeiro valor a ser calculado é lambda 1 vezes T, que é o 0,4, lá de cima, 0,4, vezes a temperatura, dá 2.320 microkelvin. Procurando na tabela 12.1 esse valor dá 0,12451. Né? Em seguida, para lambda 2T, que é o 0,7, o limite superior aqui do visível, então 0,7 vezes 5.800 dá 4.060 microkelvin, o que dá f de 0 a lambda 2, 0,49142. Dessa forma, a fração de lambda 1 até lambda 2, ou seja, a parte visível, é o 0,49142 menos 0,12451, que dá 0,36691, né? E com isso nós tiramos daqui os percentuais que procuramos. Então, isso aqui multiplicado por 100 dá aproximadamente 12,45% da radiação solar fora da atmosfera é ultravioleta, 36,69, né, quase 37% é a parte visível, e o complemento, né, 100 menos 0,49 aqui, menos 49%, dá 50,86%, praticamente 51%. Então, isso é infravermelho, né? Visível e ultravioleta. Isso é distribuição da radiação solar, né? Considerando essa radiação solar, obedecendo a distribuição de radiação do corpo negro. Bom, em seguida, baixamos a temperatura e consideramos uma lâmpada incandescente a 2.900 Kelvin. Repete-se todo o procedimento, trocando-se a temperatura. Então, 0,4 vezes 9.900 dá 1.160. Na tabela, isso dá 0,0177. Né? O lambda 2 é o 0,7 vezes 2.900, dá 2.030, o que dá 0,07185. A diferença é praticamente, não muda muito, 0,07008, o que chega-se à conclusão, então, de que, arredondando aqui o 0 lambda 1, dá 0,2% é ultravioleta, visível dá 7% e infravermelho dá 92,8%.
Isso demonstra, de certo modo, que a lâmpada incandescente tem um rendimento muito baixo para a iluminação. Ela gera muito calor, ela gera muito infravermelho, né? Tanto que no laboratório, em bancadas de medição de radiação, nós usamos uma lâmpada incandescente de retroprojetor como fonte de radiação infravermelho, né? Não, depois vamos ver mais detalhes sobre isso, mas mostra, de certo modo, a ineficiência. Claro que durante muito tempo se usou essa lâmpada, né? Não se tinha outra até surgir as lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED. Mas ainda se considera que o tungstênio tem uma emissividade não muito alta, né? Como terceiro item, vamos supor uma temperatura de 300 Kelvin, que é a temperatura da superfície ambiente, pele, a temperatura da sala, dos vestimentos, né? Dos vestimentos e assim por diante. Então, retomamos o caminho, 0,4 vezes 300 dá 120 apenas. Isso na tabela dá simplesmente zero, né? E lambda 2,07 vezes 300 dá 210, que também dá praticamente zero. E a diferença, zero. Então, não emitimos nada em ultravioleta, não emitimos nada no visível, e tudo que nós emitimos está em 100%. Né? Então, não conseguimos enxergar nada à noite, porque tudo que é emitido passa ao infravermelho. É preciso usar uma câmera que tenha detectores para o infravermelho, como veremos mais tarde. Uma outra curiosidade, mais, é a nossa dúvida sobre o formato da curva. Por exemplo, nós sabemos que o máximo está nesse ponto chamado de lambda máximo. Quanto que daria, né, à esquerda e quanto daria à direita da curva? Então, o produto lambda máximo T, nós sabemos da lei de Wien, que é 2898. Tomando esse valor lambda T indo na tabela, isso dá 25,01%. Então, nós podemos dizer que praticamente 25%, um quarto da radiação está antes de lambda máximo e 3/4 depois de lambda máximo. Né? Então, fechando essa apresentação e essa aula, nós agradecemos a atenção e vamos para a próxima. Tá? Muito obrigado.